Olá, continuando a nossa exposição sobre os fundamentos da grupoterapia, no primeiro momento eu apresentei aqui uma divisão entre alguns estudos vinculados a uma teoria macrosocial e alguns estudos vinculados a uma teoria microsocial. Essa macrosocial a gente começa a perceber ela nos estudos da sociologia. A gente vê em Durkheim estudando o suicídio, a gente vai ver lá em Max Weber estudando as formas de dominação, a gente começa a observar lá depois até em Kurt Lewin uma leitura mais específica sobre isso. Então, o que a gente fez esse pontapé inicial assim? O nosso estudo é sobre os fundamentos da grupoterapia. Então, é sair dessa leitura macro e trazer ela para o micro. O primeiro autor que fez isso foi o médico J. Pratt, que em 1905 começou a fazer um atendimento mais coletivo com pacientes de tuberculose, e depois a gente vai vendo o avanço dessas leituras por outros teóricos. Eu fiz a escolha de sair do Pratt e ir para o Kurt Lewin, porque ele faz um desenvolvimento e apresenta uma dinâmica, literalmente isso, uma dinâmica do funcionamento dos grupos. Ele vai dizer que existe uma estrutura e uma dinâmica, e que essa dinâmica é importante. Por que a coesão? Por que o grupo termina? Por que o grupo permanece? Só que chega em determinado momento que, para a gente entrar mais ainda na discussão micro dos grupos, a gente vai trazer outros teóricos. E um outro que logo vem em seguida, ainda numa discussão macro, é o Le Bon. Gustave Le Bon, ele vai fazer essa discussão ampliada sobre os coletivos, que eu cheguei a apresentar também na exposição anterior, e ele faz um gancho com Freud. Por que ele faz um gancho com Freud? Porque Freud, depois, em 1921, vai escrever um outro livro tentando entender o que é que Gustave Le Bon estava falando sobre os movimentos, o que é que Gustave Le Bon estava falando sobre aqueles efeitos e aqueles conflitos que apareciam nos grupos ali. O que é que ele estava querendo dizer, e se isso também estava na gente, se isso também estava no indivíduo, isso também aparecia nos pequenos grupos. Então Freud vai trazer essa discussão para a psicologia, que é fundamental e que a gente vai começar a chamar de psicodinâmica dos grupos, por isso essa denominação aí. Então, a gente viu a dinâmica por Kurt Lewin, que era uma leitura bem social, bem por que é que está indo para lá, por que é que está... Era uma tentativa de entender isso, e aí a gente começa a ver um outro grupo já fazendo uma psicodinâmica, uma leitura mais subjetiva dessas movimentações. E aí a gente vai trazer Freud. Freud vai ter várias obras que ele vai estudar essa questão coletiva, essa questão social. Então ele vai estudar Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Ego, né, que é o livro que eu comentei, que é uma leitura sobre a obra do Le Bon, Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização. Todos esses livros, aí, desde 1910 até 1930, ele está relacionando essa leitura macro com essa leitura micro, chegando no individual, chegando na subjetividade e chegando no tal do inconsciente. Então, no trabalho de 1910, Freud revela uma de suas geniais previsões ao conceber que o êxito que a terapia passa a ter no indivíduo haverá de obtê-la igualmente na coletividade. Então, o êxito de colocar o sujeito em reflexão, em exposição dos seus conflitos, ele pode também acontecer na coletividade. Em Totem e Tabu, ele nos mostra que, por intermédio do inconsciente, a humanidade transmite as suas leis sociais. Então ele começa a falar de leis sociais, leis coletivas, assim como essas produzem a cultura. No entanto, o seu trabalho em 1921, Psicologia das Massas e Análise do Ego, é considerado como particularmente o mais importante para o entendimento
da psicodinâmica dos grupos. Nesse trabalho, Freud faz as seguintes abordagens. Uma revisão sobre a psicologia das multidões, que é o livro do Le Bon, os grandes grupos artificiais, como igreja e exército, e os processos identificatórios, os projetivos e introjetivos, as lideranças, as forças que influem na coesão e na desagregação dos grupos. Nesse mesmo trabalho, Freud pronuncia sua clássica afirmativa: a psicologia individual e a social não diferem na sua essência. Então, olha só, ele vai estudar os processos identificatórios, a identidade do grupo, com quem eu me identifico no grupo, as lideranças, o que é que as lideranças representam. Então, o que é que ele representa? Será que no âmbito familiar também aparece como no âmbito da igreja, como aparece no âmbito do trabalho, como aparece no âmbito do exército? Quem são essas identidades, essas figuras? E quais forças, e não forças só dinâmicas, mas forças psicodinâmicas que influem a coesão e a desagregação dos grupos. Então, essa é a leitura inicial que Freud vai fazer, e vai fazer isso de uma forma expressiva nesse Psicologia das Massas e a Análise do Eu. E ele vai centrar em duas questões principais: a identificação e a sublimação. Então lá, ele vai falar, olha só, tem uma identificação que acontece ali no grupo, e a gente precisa entender, e a gente tem que entender também como que as pessoas reorganizam essa identificação de uma forma saudável, de uma forma de evitar conflito. Ele vai falar lá o seguinte, olha, que o desenvolvimento de um sentimento de grupo, as primeiras experiências em família, sustenta que existem dois mecanismos psicológicos básicos: a união de um grupo, a identificação e a sublimação. Que no desenvolvimento ali do sentimento de grupo bem familiar, eu vou ter identificação e sublimação. Então, o exercício de eu identificar com aquilo e o exercício de eu reorganizar minhas energias para lidar com o conflito daquilo de uma forma saudável. Essa segunda informação se chama sublimação. Sublimação, de uma forma bem simplista, é um mecanismo de defesa que a gente usa para lidar contra dos conflitos, mas é um mecanismo que ele traz uma roupagem mais saudável. Então vamos imaginar, eu tenho lá uma vontade muito grande de socar as pessoas, eu estou muito irritado, eu vou lá e entro pro boxe e viro um campeão de boxe. Eu uso aqui de uma forma saudável, eu organizo essas minhas energias de uma forma saudável. Então, voltando, trazendo isso para o grupo, tem uma relação de identificação, eu me identifico, posso me identificar com outra pessoa do grupo, posso me identificar com o líder, e dentro dos conflitos que vai dar nessa identificação, eu vou ter que reorganizar, vou ter que sublimar. Essa é a questão básica para ele, são esses dois fatores. Ele vai dizer lá, ó, a identificação é o núcleo dos mecanismos psicológicos que formam a identidade grupal. Ok, a gente estudou a identidade e vai começar a trazer essa identidade para o grupo. Os membros do grupo se identificam com o líder ou com um ideal, assumindo como ideal do ego. Então, os membros do grupo se identificam com um líder ou com uma ideia. Isso é muito importante. Então, eu entro para um grupo, às vezes, por causa de uma pessoa que eu acho importante, ou por causa de uma ideia. Ok? Essa vinculação com o líder ou com a ideia é que permite que os membros do grupo passem a perceber ou adotar uma identidade entre si, uma identidade grupal. Assim, o amor de si encontra seus limites no amor do outro, o outro líder, o outro grupo, o outro ideal, e tomando como um ideal no lugar de ideal do eu, e portanto existe aí um processo de sublimação. O que está querendo dizer aqui? O que a Lúcia está querendo dizer aqui? Não, isso aqui é Freud mesmo, isso é do próprio Freud. Então, o amor de si encontra seus limites no amor do outro. Então, eu entrei no grupo, eu me vinculei a uma identidade,
vinculei a identidade ou com o líder ou com a ideia. E aí eu vou ter que lidar com o conflito entre essa minha identidade, a identidade do líder e a identidade do grupo. Porque o amor que eu tenho a mim, ele vai encontrar limite em relação ao amor ao outro. Porque senão eu só viro o grupo, ou porque senão eu só viro o líder. Achar o meio termo disso é sublimar. Eu preciso ver aonde que eu me encontro. E Freud vai começar a apontar que isso é um processo muito difícil dentro dos grupos. E aí a gente tem que trazer para a prática. Então, na dinâmica de coesão que liga o grupo lá, que Kurt Lewin fala, ou na dinâmica de quebra do grupo, existe algo que eu estou me identificando ou que a minha identidade não está batendo mais com aquilo. Então, como que eu vou lidar com esse conflito? Então, e ele termina aqui dizendo, mas sendo a identificação um processo ambivalente, o elo que une o grupo também carrega uma ambivalência. Deseja-se ao mesmo tempo estar com o outro e estar no lugar do outro, ser o outro. Essa ambivalência pode então ser fonte de tensão e dispersão no grupo, especialmente em situações onde a liderança fica enfraquecida ou ausente. Olha só, ele está falando que essa identidade ela é ambivalente. Vou dar um exemplo fácil para a gente entender. Por que no grupo, numa empresa, você vai criar hierarquia, você vai criar um processo hierárquico de ascensão? Porque eu posso me identificar com um, assumir aquele lugar, depois eu posso me identificar, eu posso ficar num processo ali dentro daquele grupo de muito tempo. Agora, se eu não puder tirar o outro sujeito, eu vou ficar num conflito entre eu e o outro ali. Por quê? Porque a identidade ela é ambivalente. Eu me identifico com o outro ao ponto de querer superar o outro. É isso que ele está falando ali. E aí como que eu vou lidar com isso? Dessa busca, desse desejo de superação, Não, é legal a gente entender como que vai aparecendo essas questões na perspectiva dos grupos. Então Freud vai levantar essas discussões e outros autores vão vir desenvolvê-las. Então você vai ter aí Bion, você vai ter Fuchs, você vai ter Pichon-Rivière, você vai ter vários outros, esses três são os principais, que eles vão fazer apontamentos mais abrangentes sobre essa discussão. Por exemplo, Fuchs vai falar sobre a transferência e a relação do espelho, Bion vai falar sobre as suposições básicas, sobre a relação de ataque e fuga que um grupo pode entrar, sobre vários conceitos ali que estão perpassando para esse lado subjetivo e pelo lado do inconsciente. O que Freud está apresentando aqui para a gente é um negócio muito legal, que é o grupo também tem suas relações e movimentações inconscientes. O grupo também pode se unir ou fragmentar em função do inconsciente. Então, por isso que tem uma importância muito, muito fundamental para a gente trazer Freud. Porque ele está trazendo que não é simplesmente uma resolução objetiva, não é simplesmente algo, uma tarefa básica, é mais que uma tarefa básica, está no processo de identificação, está no processo de manutenção. O grupo vai viver um conflito muito angustiante de, por exemplo, se o grupo acabar, se meu grupo acabar, como é que vai ser? Então, como que eu vou lidar com isso? Então, aí a gente vai ver um conjunto de posicionamentos diante do grupo que é muito aflitivo para o sujeito, e é uma aflição subjetiva e que vai reverberar dentro do grupo, que eu estou sentindo vai bater no outro, que vai bater no outro, e que vai promover um conjunto de ações. Bion é um desses autores, então eu falei lá, Bion, Fuchs e Pichon-Rivière. O próximo que a gente vai estudar é Bion, beleza? Então pausa.